Aleluia. Glória a Deus. Convido você que está aí tomando um café na nossa recepção, você que ainda está conversando nos corredores, é bom ter comunhão. Por isso que viemos à casa do Senhor, depois de adorarmos a Ele. A segunda coisa mais importante é termos comunhão com o nosso irmão. Que bom que você veio ter comunhão comigo e eu contigo nessa noite, para a gente adorar a Deus junto. Bater palma, louvar, cantar, fazer aquilo que Ele ministrar no teu coração. Mas você que está aqui dentro, eu gostaria de pedir que você ficasse de pé. Você que está aí na recepção, não demore para vir. Você que nos assiste na internet, que Deus te abençoe aí, que você possa ser amplamente abençoado onde quer que você esteja. E manda seus comentários aí, manda seu nome de oração, e vamos estar orando aqui no decorrer do culto, orando por finanças, orando por família. Mas agora queremos orar por você. Se você pode fechar seus olhos aí onde você nos assiste agora, seria um prazer enorme fechar os seus olhos junto contigo. Amém. Paizinho, louvamos o teu nome nessa noite, por acreditar que tu tens todo o domínio sobre nossas vidas, por acreditar que tu mereces toda a honra, glória, louvor e adoração, por acreditar que tu fazes coisas maiores do que necessitamos e merecemos. Oh Deus, viemos aqui te louvar, oh Deus, acreditando que a tua santidade nos comove e nos traz à tua casa. Estamos aqui para, Senhor, agradecer por todos esses dias de fidelidade, de favor, de graça, de saúde, de prosperidade, inclusive de prosperidade financeira. Paizinho, quero te pedir, ó Deus, pelos irmãos que estão chegando à tua casa, pelos irmãos que nos assistem na internet agora, Pai, ser com eles, onde quer que eles estejam agora. Oh Deus, a saúde deles, Senhor, a saúde financeira, a saúde do lar, oh Deus, a saúde espiritual dos teus filhos, onde quer que eles estejam. Pai, oro por essa igreja, oro por esse país, Senhor, onde crescemos e nossas crianças, Senhor, crescem e vivemos também. Paizinho, prospera a vida dos teus filhos, prospera os negócios, Senhor, prospera, Senhor, as casas, Senhor, traz a tua paz. Oh Senhor, derrama ainda mais o teu amor diariamente na casa dos teus filhos aqui. Ó Deus, sobre essa nação. Ó Deus, abençoamos o Brasil. Abençoamos, Senhor, o país de onde saímos, Senhor. O país, Senhor, que amamos, ó Deus, dos nossos parentes lá. Pai, em nome de Jesus, leva a justiça. Ó Deus, leva, Senhor, correção àquele país. Coloca, Senhor, governantes justos, ó Deus, para aquela nação. Acreditamos nisso. Tão linda, Senhor. Ó Deus, tão bela nação, tão belo lugar. Senhor, não deixa, Senhor, que o homem possa manchar aquela beleza, aquela obra da tua mão. Em nome de Jesus, oramos, Senhor, pela paz entre os muros de Israel, Senhor. Ó Deus, que nós possamos se colocar como homens e mulheres de Deus na nossa vida aqui, ó Deus, na terra. Ó Deus, mostrando testemunho de crente, testemunho de gente decente, Senhor. Ó Deus, somos brasileiros, mas que fazemos a diferença, Senhor. Nós não aceitamos a cultura de fraude, Senhor, uma cultura de injustiça, Senhor. Trabalha em nós nessa noite. Ó Deus, trabalha, Senhor, no nosso caráter, Senhor. Recebe a nossa adoração nessa noite. Recebe, Senhor, que é para Ti a honra, a glória, o louvor, o poder, Senhor, e majestade. Recebe, Senhor, as palmas que Te damos. Recebe os aplausos, Senhor, nessa noite. Ó Deus, viemos aqui Te adorar e bendizer o Teu nome. Recebe, ó Deus, é para Ti, só Tu merece. Em nome de Jesus. Se você tem um aplauso lindo para dar para o Senhor, faça isso sem precisar que eu peça a você. Aleluia. Esse foi o melhor aplauso que você podia dar? Vamos fazer melhor? Glória ao Teu nome, Senhor. Glória ao Teu nome, Senhor. Glória ao Teu nome, Senhor. Que bom poder ter esse tempo, esse oásis no meio do deserto, né? De poder vir para a casa do Senhor. Que privilégio nosso. Que coisa boa. Respira fundo. Vai ficar cada vez melhor. Amém? Toda vez que a gente tem a oportunidade de adorar o Senhor e colocar diante dele o nosso coração, sempre algo novo acontece. Senhor, nós queremos que o Senhor seja hoje, mais do que ontem, mais do que uma hora atrás, o Rei do nosso coração, o dono do nosso ser. Que o Senhor tenha lugar privilegiado no nosso coração, uma área VIP especial só para o Senhor, um assento onde a gente chega e se prostra diante do Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Rei. É assim que nós queremos nos comportar diante do Senhor, adorando
com o coração cheio de alegria, do gozo do Senhor na nossa alma, e dizer: Tu és o Rei do nosso coração, Senhor. Reina em nós, Senhor. Reina em nós, Deus. Reina no nosso coração, reina na nossa mente, reina sobre nossa carne, reina sobre nossos pensamentos ruins, sobre os nossos traumas, sobre tudo, ó Deus, que impede o agir do Senhor. Reina sobre nós, Senhor. Coloca a mão sobre a sua cabeça, fala: Senhor, reina aqui, Senhor, na minha mente, aonde estão as fontes, Senhor Deus, das nossas decisões. Senhor, reina sobre o nosso coração. Põe assim a mão sobre o teu coração e diz: reina, Senhor, aqui no meu coração, Deus. Reina sobre a minha casa, sobre os meus filhos. Reina, Senhor Deus, sobre essa igreja. Reina sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus nós clamamos isso. Em nome de Jesus. Vamos cantar então: reina em mim. Cantando essa canção: reina em mim com seu poder. Canta aí. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Que bom dizer isso. Reina em mim, de novo. Reina em mim com seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. O Senhor de tudo que sou, vem reinar. Vamos cantar mais uma vez. Senhor, reina em mim com seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Antiga que diz assim, ó. Ver se eu consigo
cantar um pedacinho só para você lembrar. Se ainda não conhece, fica marcado no seu coração assim. Se ele não for o primeiro, olha que lindo isso, em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Mais uma vez. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do teu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Fala para a pessoa mais próxima assim, ó, você vai viver, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer, você vai vencer. Mais uma. Você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Eu creio, amém, amém. Basta a gente cantar, reina em mim, com seu, todos os dias, tá bom? Remedinho de manhã, de tarde e de noite, né? Glória a Deus. Nós estamos entrando num assunto muito gostoso de falar sobre ele, porque é a volta de Jesus. Ele falou que vinha e veio. Ele falou que ia ressuscitar e ressuscitou. Ele disse que virá de novo. E ele virá. Nós cremos nisso. Nós cremos nisso. Paulo, uma vez falando sobre isso, ele disse: em parte nós profetizamos, em parte a gente crê, em parte a gente profetiza, não é assim? Então nós cremos. Quantos creem? Todos creem? Estou falando para o público certo. Então estamos aguardando, Senhor, a tua volta. Nós aguardamos ansiosamente. Aleluia. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico se assenta sobre o trono do céu. De novo, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico se assenta sobre o trono do céu. Canta ele. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. Diz pra ele: és tudo para mim.
arco-íris, som de trovão, luzes de relâmpagos. Assim será o dia. Louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Faça sons ao Senhor, diga glória ao Senhor. Esperamos sua vinda, Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Canta Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Pode tocar forte agora. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. Aleluia. És tudo para mim e eu te adorarei. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Aqui eternamente, Senhor. Temos prazer em te adorar, Senhor. Aleluia, aleluia. Vencendo vem Jesus, vencendo vem Jesus. Oh, glória, glória ao Rei que vencendo vem. Te amamos, Senhor, te amamos, Jesus. Esperamos, Senhor, a tua volta. A palavra do Senhor diz que é o Espírito Santo aquele que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. E é Ele também que faz a gente ter essa esperança da glória, da vinda de Jesus. É Ele que faz a gente lembrar de onde nós viemos, do céu de onde nós viemos e para onde nós iremos passar a eternidade com o Senhor. Que bom, Senhor, poder imaginar como poder passar a eternidade junto contigo, Senhor. Que dia maravilhoso, Senhor. Um dia na eternidade nós vamos poder, depois de ter enxugado as lágrimas e de te agradecer muito, muito, muito. Então nós vamos poder ouvir o Senhor e te ouvir contando 1000 histórias. Quantas histórias queremos ouvir, Senhor? E depois te adorar mais e mais e mais e mais, e poder sentir teu abraço bem forte e viver eternamente com o Senhor. Um novo tempo, nova vida que a gente não consegue nem mesmo imaginar, porque é tão bom imaginar, mas a gente não consegue. Espírito Santo, você que é o agente que consegue fazer a gente entender, dá um pouquinho do céu aqui agora para nós, uma gota que seja, para a gente poder entender e desejar e nunca mais esquecer.
Nos ajuda a entender o céu. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória. Canta, sim. Santo Espírito, és bem-vindo. Canta ao Senhor, canta ao Senhor. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Por tua glória, Senhor. Diga, não há nada igual. Não há nada igual. Não há nada melhor a que se comparar. A esperança viva. Tua presença. Quantos já provaram? Tenho certeza que você tem saudade disso. Eu provei e vi o mais doce amor. Não há nada igual. Que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Sua presença. Peça, Ele dará. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Por tua glória, Senhor. Por tua glória. Com tua glória, Senhor. Você pode erguer suas mãos para os céus e cantar. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória. Nossa presença, Senhor.
coisa é tão boa que não dá vontade de parar, de dizer: Senhor, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Ministra na minha vida, ministra em mim, ministra. Toca no que precisa ser transformado. E aí você, quando fala isso para o Senhor, Ele recebe com tanto amor, com tanto carinho. Meus filhos estão pedindo por minha presença, estão dizendo que eu sou bem-vindo na vida deles. Oh Senhor, vem inundar, enche esse lugar, Senhor. Oh Santo Espírito de Deus, enche nossas vidas, enche nossas casas, ministra em nossos corações nessa noite. Oh, você pode cantar mais uma vez, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo. Faz isso o teu louvor para o Senhor. É o desejo do nosso coração, Senhor. Sermos inundados, oh, somente por tua glória, Senhor. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo. Vem inundar, encher enche essa igreja, Senhor. Muda as vidas aqui nesse lugar. Faz aquilo que nós não podemos fazer pelo teu povo, Deus. Inunda-nos, Senhor. Os inundados por tua glória, Senhor. Eu espero que essa seja realmente a sua motivação que te trouxe à casa do Senhor. Ser cheio por Ele. Eu tenho certeza que você não saiu de casa para perder tempo conversando comigo ou com o pastor Jaso. Você veio aqui para adorá-la a Ele. Você veio para dizer o quanto Ele é querido na tua casa, o quanto Ele é querido na tua vida. Ele mora dentro de nós. Ele mora dentro de você que me assiste aí na internet. Convida Ele para morar contigo. E você vai provar da glória, e você vai provar do louvor, você vai provar da adoração, você vai provar da verdadeira vida com Deus. Oh, a tua glória, Senhor. Você tem um lindo aplauso para dar para o Senhor e a presença do Espírito Santo? Faça isso. Se é o seu melhor, dê o seu melhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Tem algum visitante no nosso meio? Deixa eu ver você. Ok, todos de casa. Glória a Deus. Algum visitante? Visita pela primeira vez? Não? Segunda vez? Mas seja muito bem-vindo. Sejam bem-vindos pela segunda vez. Tem algum visitante também de segunda vez aqui na nossa igreja? Você que é da nossa igreja, aperte a mão dele, dela. Tem um casal ali atrás que nos visita pela segunda vez. Façam-nos sentirem bem-vindos. Tenho certeza que se sentiram da primeira vez. Glória a Deus, aleluia. Se você viu alguém que faz muito tempo que não vem à igreja, você sentiu saudade, você vai ter esse tempinho para fazer. Enquanto cantamos dessa música, você vai ter esse tempinho para abraçar o seu irmão. O pastor Jado vai se posicionar aqui enquanto isso. E você vai ter esse tempo. Vai lá, fala com o seu irmão, quer apertar a mão dele? Diga que ele é precioso. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Em nome de Jesus, eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus.
Você tem um aleluia, um glória a Deus guardado aí no fundo do coração? Glória a Deus! O que mais você tem dentro do seu coração que só serve para Jesus? Que não dá para usar para mais ninguém? Amém. Porque o aplauso a gente dá para a criança aniversariando, a gente dá para o time ganhando, a gente dá para uma pessoa que faz uma boa ação, que ganha alguma coisa. Mas dizer assim, aleluia, você não fala para mais ninguém, né? Glória a Deus é só para Deus. Então, guarde sempre no seu coração alguma coisa, mas não deixe guardado. Use para dar a Deus a glória devida ao seu nome. Você sabia que a Bíblia fala de uma pessoa que morreu porque não deu glória a Deus? Morreu comido de bicho. Alguém sabe quem foi? Foi um soberano, um governante. Ele achou que ele era uma divindade, que ele era uma autoridade divina, e se posicionou na frente do povo, e o povo disse, voz de Deus e não de homem. E ele assumiu de divindade e morreu, não deu glória a Deus, e ele morreu comido de bicho. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Uhum. Tem gente em casa assistindo dizendo, eu sei. Escreva para nós dizendo qual é a resposta. Você sabe. Novo Testamento. Você sabe, está lá. Gente, estou muito feliz por... Quem sabe esse pessoal assim, da extremidade ali pode chegar um pouquinho mais para cá, não é? Isso, que a gente não tem que fazer assim, ó, não é? Nós temos que manter todas as cadeiras, até por questão de acústica, elas ajudam na propagação, não é? Para que o som se propague de maneira adequada. Mas, voltando ao assunto que nós estamos iniciando hoje, estou muito... em inglês a gente tem uma palavra que exprime excited, mas em português a gente vai usar entusiasmado, muito... animado, empolgado de poder falar sobre esse tema. E quando comecei a rever os papéis e a ler, não é um tema simples, não é? Falar sobre as coisas do fim, sobre escatologia. A primeira pergunta que vem é: de onde vem essa palavra escatologias? Vem do grego scatos, que significa últimas coisas, e logos, né? Estudo das últimas coisas. E há muitas correntes diferentes. Por exemplo, quando a gente estuda a respeito das coisas do fim, a gente acaba falando de milênio, que vai ser um período de 1000 anos, onde Jesus vai reinar na terra como governante, né, a partir de Jerusalém. E há os que acreditam que as coisas do fim começam antes do milênio, são os chamados pré-milenistas. Há os que acreditam que vai acontecer depois do milênio, chamados pós-milenistas. E há os que não acreditam que no milênio, que são os amilenistas. Só para você ter uma ideia, eles não brigam entre si, são apenas correntes de interpretação diferentes. Então, eu estava em casa dizendo, meu Deus, a gente está na net, né? Uma coisa é você ministrar numa sala, numa célula que não esteja transmitindo, ou até num culto, mas que não esteja indo para o mundo inteiro, como acontece conosco. Minha sogra está assistindo do hospital, meu sogro querido, por quem nós estamos orando, Deus abençoe, saúde nessa vida. Saia daí logo desse hospital para ir para casa, meu sogro. Deus abençoe, obrigado pelo carinho. E quando você está pela internet, não é? Eu tenho amigos, professores de escatologia, que, se estiverem assistindo, podem me escrever amanhã. De onde você tirou aquilo? De onde você leu? Que corrente é a sua? Não é? Porque você ler sobre as coisas do fim é muito empolgante, mas há interpretações diferentes. Então, minha preocupação, desde que me propus a falar sobre esse tema, nessas semanas que seguem, disse, Senhor, eu não quero ser o defensor de uma corrente específica, nem quero estar engrossando fileiras dos que acreditam dessa maneira ou daquela. Eu quero passar o básico bem feito, eu quero passar o ensino elementar das coisas do fim, para que você pelo menos tenha uma ideia do que está para acontecer. Então é muita coisa que a gente tem para mastigar, né? Falando desde o que vem do passado,
passado longínquo, lá quando Daniel estava vivendo como profeta de Deus no reino da Babilônia, no império da Babilônia, e Nabucodonosor, um dos imperadores mais relevantes que já passou na história, não é? Onde hoje é o Iraque. Mas ele teve um sonho que o assustou. O sonho era de uma estátua de metais diferentes, cabeça de ouro, peito de prata e bronze, ferro, e os pés de ferro e barro, e ele quase morreu com aquele sonho, e Daniel deu a interpretação falando que aquilo era o que estava para acontecer, eram impérios diferentes. Em que impérios nós estamos dessa estátua que Nabucodonosor viu? Temos os cavaleiros do Apocalipse que falam de fases diferentes, né, da história humana. Em que fase nós estamos, se é que já estamos vivendo a fase dos cavaleiros do Apocalipse? Mas se não tivéssemos nenhum desses detalhes que estão na nossa Bíblia, a gente tem a palavra de Jesus. Eu queria que você fosse comigo para Mateus capítulo... Nós temos o texto aqui. Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 24. Que Jesus, antes de ir embora, antes ainda de morrer, ele pregou um sermão muito longo em que ele falou sobre o retorno dele. E é interessante que aquelas pessoas que ouviram, irmãos, eu fico imaginando a cara de quem estava ouvindo Jesus falar naquela época. Se fosse uma pessoa com muita intimidade, ia dizer assim: o que ele bebeu? Que ele caiu da laje, ele bateu com a cabeça, de quem ele está falando? Jesus começou a falar da volta quando ele não tinha ido embora. Olha, porque eu vou voltar. Ué, voltar de onde? Ele sabia, né? Eu vou morrer, vou ressuscitar e vou voltar. Então ele sabia do que estava falando, mas eles não sabiam do que estavam ouvindo, mas estavam registrando. E Jesus sabia que anos depois eles iam entender e nós chegaríamos a esse conhecimento também. Então Jesus começa a falar de coisas que estavam para acontecer. E aqui é a primeira chamada que eu quero na sua atenção. Há coisas que Jesus falou nesse discurso que eram para um futuro próximo, e há coisas que ele falou que eram para o futuro bem distante, para os nossos dias, Jesus estava falando a respeito de um cerco que aconteceria logo, logo, não é? Anos à frente, décadas à frente, que aconteceu no ano 70, isso era o ano 33, 32, por aí. Jesus estava falando: olha, vocês têm que orar, orem pelas grávidas naquele dia, orar pelas grávidas, orar pelas Talitas e as Miriams e quem mais estiver, orar pelas grávidas, orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno. O que é isso? Fuga de onde? De quem nós estamos fugindo? Jesus estava falando de coisas futuras que iam acontecer logo para aqueles que ainda estavam lhe ouvindo, que estariam vivos, e Jesus estava falando coisas para nós que não éramos vivos naquela época, mas que estaríamos vivos milênios depois e entenderíamos. Então ele falou do futuro próximo, do futuro distante. E ao longo dos anos, os homens de Deus batalharam em oração, em busca, pedindo ao Espírito Santo que revelasse para entender: isso já foi, Senhor, isso vem ainda, isso é para agora ou isso é para mais tarde. E imagina que os discípulos de Jesus, quando ele começou a falar que ele morreria e voltaria, e depois que ele morreu e ressuscitou e disse para eles: olha, eu tenho que ir embora, mas eu volto logo. Se eu não for, o Espírito Santo não vem, ele tem que vir para que eu possa vir depois. Eles achavam que aquilo era para acontecer naqueles dias. Jesus morreu e ressuscitou, ele está indo ali no céu, quem sabe que tem uma festa esperando por ele lá, ele veio de lá, e vai festa que dure uns dias, e depois ele volta. Eles não imaginavam que ia demorar o tanto que está demorando, mais de 2000 anos. Eles achavam, quando você lê os textos de Paulo, estou fazendo uma entrada generalizada para que vocês se posicionem. Paulo também acreditava que Jesus estava voltando naqueles dias, que o fim ia acontecer logo, o fim do mundo. Tanto que ele disse assim, que escrevendo aos Tessalonicenses: pois quando o Senhor voltar, nós, os que estivermos vivos, ele falava, vai ser daqui a pouco, nós, os que estivermos vivos, não vamos subir antes dos mortos. Os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, e a gente se encontra com eles nos ares. Ele falando assim: a gente vai ver isso, irmãos. E Paulo se foi e não viu. Então, primeiro alerta é esse: há coisas que Jesus falou que foi para um futuro próximo, que já aconteceu, futuro deles, não é? Aconteceu naquela época. E há coisas que ele falou que são para os nossos dias. E essas que ele falou que são para os nossos dias são as que nós temos que prestar mais atenção. Jesus falou de muitos sinais, e eu quero usar a figura de uma grávida como ele usou. Ele falou que é o princípio das dores.
Quem já assistiu uma grávida, quem já teve uma grávida em casa, está ali a Thalita novinha na sua gravidez, não é? A gravidez é um processo que, por exemplo, a mulher sente algum desconforto, algumas dores, mas essas dores no início, elas não têm hora marcada, nem podem ser computadas. Se o médico perguntar assim, como é que é a dor? Eu senti uma segunda-feira e na quarta senti outra. Ainda não dá para se acompanhar de maneira compassada, de maneira regular. Só que à medida que a grávida vai se aproximando do momento de dar à luz, essas dores começam a vir quase com hora marcada. E o médico pergunta, como é que estão as... Tanto que para saber se interna ou não, se prepara para o parto, o médico diz, como é que estão as contrações? Ah, doutor, está de 10 em 10 minutos. Então, está próximo de nascer. Jesus usou esse exemplo, princípio das dores. Ele disse, olhem, quando essas coisas começarem a acontecer, isso e isso e isso. Aí ele falou de terremotos, ele falou de fome, de pestes. E você pode dizer assim, você aqui ou me assistindo, mas terremoto sempre teve, fome sempre teve. Mas Jesus estava falando, comparando com uma gravidez, que chegaria uma hora, e é a hora que a gente teria que prestar atenção, seria a hora em que esses sinais aconteceriam juntos. Uma coisa é, num século, ter um terremoto, como acontecia nos séculos passados, século XII, século XIII, um terremoto. Mas depois, 137 terremotos no ano, num século. No outro século, 260. No outro século, 640. No século passado, 1000 e não sei quantos. E esse século que nós estamos vivendo já extrapolou. Então Jesus estava falando disso. Vai chegar uma hora em que as dores de parto vão ser muito seguidas. Os sintomas vão ser muito rápidos. E tudo que eu estou falando, que vocês viram acontecer ao longo da história, eles vão acontecer juntos. Vai ter terremoto, vai ter peste, vai ter fome, vai ter guerra, vai ter tudo junto. É o sinal de que o Filho do Homem está voltando. E que é o começo do fim, né? Então, a gente precisa saber assim, como é que começa o fim? Porque se falar disso, irmãos, se você quer saber a verdade, tem até igreja que não fala mais sobre isso, porque não acredita mais. Houve uma convenção de pastores aqui nos Estados Unidos, e entregaram um questionário anônimo para os pastores preencherem. E no questionário perguntava assim, você ainda acredita em inferno? Você ainda acredita em fim do mundo? Você ainda acredita em volta de Jesus? E foi assustador o número que os pastores não tinham que se identificar. E muitos disseram que não acreditavam mais nisso. E nem pregava mais a respeito, porque realmente não acreditava. Aquilo que você demora a ver acontecer, a Bíblia diz que a bênção que se tarda, ela adoece o coração. Você está esperando uma casa, esperando um filho, e você vai esperando, mas está vindo, vai acontecer. Os anos vão passando e não acontece. Daqui a pouco, quando alguém diz, e aquele filho? E aquela casa? Está nas mãos de Deus. Antes você dizia, Deus é fiel. Qualquer hora dessa você vai ver. Ao longo dos anos você vai se desgastando com a desesperança. Daqui a pouco você não fala mais no assunto. Isso acontece também com respeito às coisas do fim. É raro, eu digo por mim mesmo. Raramente eu falo sobre o assunto. E está sendo para mim um despertamento. À medida que eu comecei a ler, falei, meu Deus. Hoje o Joey estava ministrando aqui com o Naldo. E eu estava ali embebedado com o louvor. E teve uma hora que eu falei, Senhor, está muito perto da hora em que eu vou poder me lançar assim, diante do teu trono, te vendo. E se eu tiver uma coroa na cabeça, porque provavelmente vamos receber, como a Bíblia diz, né? Coroas diferentes. Eu não sei se vou ter alguma coisa, mas se eu tiver, a Bíblia diz que nós vamos lançar nossas coroas diante dele, como que reconhecendo, só ele é digno. Daí vem os hinos que nós cantamos. Falei, daqui a pouco, sem preocupação com o horário, sem ter que estar tossindo, sem pensar, está na hora do remédio, sem pensar, tem que trabalhar amanhã. Na presença dele, eternamente. Não vai ser uma coisa entediante, pulando de uma nuvenzinha para outra, sem graça. Tem gente que acha que o céu vai ser a coisa mais chata da história. Porque, meu Deus, não tem um probleminha para a gente lutar, não tem nada, não tem uma mulher para a gente brigar, não tem um filho para chamar atenção, não tem um futebol para jogar. Vai ser entediante. Não. Vida começa e é a hora que a gente vai embora. E as coisas do fim revelam as atividades, depois que a gente estuda escatologia, as atividades que nós vamos desfrutar
a hora que a gente foi embora daqui. Quero fazer uma cronologia para que você entenda assim, que hora começa o fim? O fim começa na hora do arrebatamento. E arrebatamento não confunda com volta de Jesus, não é? Jesus já veio uma vez como carne. Deus se fez carne, ele veio como cordeiro, foi morto como cordeiro, mas agora ele virá como leão e ele vem como juiz. Só que ele não vem agora. O que acontece primeiro é, de repente, por incrível que pareça, nós vamos desaparecer. Inclusive tem uns filmes novos saindo agora. Acho que saiu um com Nicolas Cage ano passado, ou há pouco tempo atrás, que também aborda esse tema. O Brasil está passando uma série, se não acabou ainda, pela Record, que fala sobre arrebatamento. Nós vamos desaparecer. Pastor, assim, do nada, né? Não, o negócio é sério. Parece que é isso. Sabe por que é difícil de acreditar para alguns? Porque nós nunca vimos isso. Agora, foi assim nos tempos de Noé. Noé, que é uma história não apenas bíblica, a ciência confirma a passagem de Noé e o evento do dilúvio. Se você quer saber, não houve terremotos antes do dilúvio, sabe por quê? Porque a ciência constata, está nos autos da NASA, que houve um episódio climático no mundo, houve um cataclisma, movido por muita pressão de água, que fez com que as placas do fundo do mar se movessem. E são as placas chamadas placas tectônicas. E elas sofreram alteração. E desde então, alguns concordam, é o dilúvio. Outros, alguma coisa que aconteceu, promoveu esse rebuliço no fundo do mar. E daí para frente, os terremotos começaram. Então, no tempo de Noé, imagina Noé dizendo para o povo, gente, quando eles vinham e perguntavam, Noé, da onde você tirou a ideia de construir um barco quando você é agricultor? Você não mexe com marcenaria, rapaz? Foi, mas Deus me falou que Deus me falou, rapaz, que é para fazer um barco. E aí, está saindo, o barco está saindo. Foi a orientação dele. Ele deu o projeto, ele disse que mandaria, está saindo. Mas por que esse barco gigantesco? Gente, imagina um barco maior, um transatlântico construído há 5.000 anos atrás. É uma doideira, de pura madeira. Sem a indústria naval de hoje, sem ter todos os ajudantes, as máquinas, os guindastes, madeira por madeira, ele fazendo isso, o povo caçoou. E quando ele dizia a razão, é que vai chover. Esse era um verbo que ainda não era conjugado. O que é chover? Chover é água vai cair do céu. Noé, tadinho, Noé, o que é isso? É muito sol na cabeça, é isso que dá. A água do céu nunca tinha chovido. A terra era regada por um vapor que subia. E é por isso que a gente pensa que no dilúvio foi só nuvens que se abriram, nuvens que se abriram e água que desceu. Não. A Bíblia diz que Deus abriu os abismos, abriu as comportas dos céus, e só existe essa palavra 2 vezes na Bíblia, em Gênesis, quando fala que Deus abriu as comportas. Não é portãozinho nem aquilo que tem no navio, como é que é o nome daquilo? Escotilhas, não, irmão. É as comportas do céu. Deus abriu as comportas dos céus e a água desceu, mas ele abriu também os abismos. Então foi água saindo de baixo e água descendo de cima. E inundou. São 40 dias de água caindo. Isso mexeu com o clima, mexeu com a terra inteira. Mas ninguém tinha visto aquilo, não acreditaram, morreram. E aconteceu isso com Jericó, quando Raabe contou também, ninguém acreditou. Essa cidade vai ruir? Pois, morreram. Hoje, quem são os mensageiros? Quem são os Noés e as Raabes de hoje? Somos nós. Gente, está chegando a hora. Está chegando a hora. Que hora? Está chegando a hora. Olha os sinais. Que sinais? Olha os sinais que Jesus falou, cumpridos. Os sinais estão cumpridos. O que vai acontecer? Nós vamos ser arrebatados. Arrebatado é uma palavra que vem de rapto, né? de sucção. Porque é como um imã. Deus vai aproximar um imã tão perto da terra que aqueles que tiverem a mesma familiaridade do imã vão ser atraídos e vão subir e vão desaparecer. Isso vai causar um tumulto generalizado. Esse é o primeiro passo. O fim começa com o arrebatamento da igreja. Por que eu estou falando que começa? Porque há uma semana Daniel teve uma
uma revelação de 70 semanas. Ele falou a respeito do povo judeu. Daniel falou de 70 semanas de anos. Por quê? Porque o povo recebeu a ordem de Deus que tinham que plantar por 6 anos e dar 1 ano de descanso. Ainda hoje essa lei existe. Deus falou, plantem 6 anos e dê 1 ano para a terra descansar. E a terra vai se renovar, vocês vão viver naquele ano do renovo, do descanso da terra. Do que guardaram, eu vou fazer o 6º ano a terra produzir mais ainda, e vocês dão 1 ano de descanso, e nesse ano de descanso vocês liberam empregados, vocês liberam escravos e tal. Você acha que o povo obedeceu? O povo não obedeceu. Daniel falou, vocês estão em dívida com Deus. Que dívida? A contabilidade do céu está pendente. E vocês estão devendo 70 anos de descanso para Deus. Deus vai cobrar agora. Palavra de Deus para o povo de Israel. Não confunda, irmãos, a palavra na Bíblia que é para o povo de Israel. A gente gosta de Israel, a gente ora por Israel. Eu tenho em casa Quipá, eu tenho em casa o Taite, eu tenho o candelabro, mas nós não somos judaizantes. Uma coisa é para judeu, outra coisa é para nós. Deus tem promessas para nós e Deus tem promessas para o povo de Israel. Quando Deus chamou Abraão, disse, Abraão, sai da barraca. Abraão saiu da barraca, disse, olha para o céu. Ele olhou para o céu, conta as estrelas. Não consigo, Senhor, vou fazer assim com sua descendência. Está falando de nós, descendentes espirituais do pai Abraão. Mas disse para ele, olha para a terra, era a beira do mar. Conta os grãos de areia. Não consigo, vou fazer assim com sua descendência. Isso é o Israel terreno. Descendentes terrenos de Abraão, povo de Israel. Areia. Descendentes espirituais de Abraão, estrelas do céu, somos nós. Então você não precisa se tornar um judeu, vestir-se como judeu, não. A gente respeita a cultura, entende que é para eles e nós temos promessas de Deus para nós. Mas, deixa eu ver se eu volto ao ponto que eu estava. Daniel fala das 70 semanas. Deus vai cobrar 70 semanas de anos para vocês. E essas semanas, esse calendário de 490 anos, começou, como promessa de Deus, o Senhor falou, vai começar a contar quando o imperador liberar o povo para voltar para reconstruir Jerusalém. O povo tinha sido levado cativo, viveu lá nas terras dos seus imperadores, que os levaram como escravos. E aí o imperador Artaxerxes, no ano 458, se não me fala a memória, se você sabe melhor do que eu e está lembrando disso, me escreva depois. Mas foi no 458, creio que sim, antes de Cristo, ele liberou, você leu isso em Neemias, leu isso em Esdras, para o povo voltar e reconstruir a cidade. Ali, os 490 anos de Daniel começaram a contar. E o Senhor fala que na última semana seria a semana do fim. A última semana é a semana de 7 anos, que começa exatamente quando nós desaparecemos. Então, o começo real do fim é a partir desse primeiro evento. Nós desaparecemos. Vai acontecer. E aí começa o final aí começa o fim do mundo, né? Para que você entenda então o que acontece nesses 7 anos. Deixa eu ver se você consegue gravar. Depois você vai querer ver esse culto, ver esse vídeo para poder lembrar aos poucos. Mas nós subimos e não vamos para o céu de Deus ainda. Porque a gente às vezes acha que o céu é assim, irmãos. É daqui para lá, só tem isso. Não. Existe o céu que nós vemos com os nossos olhos, que é o céu das aves. Existe o céu que nós não vemos com os nossos olhos, que é o céu das naves, onde as naves vão e nós não vemos. E existe o céu que nós não vemos e que nem as naves vão, que já são os céus de Deus. E Deus habita nos céus. Paulo disse que ele foi elevado, ele viu coisas que ele não consegue nem contar, mas ele foi até o 3º céu, e a gente sabe que há céus, níveis de céus. Nós não vamos para o céu de Deus, onde teremos acesso mais tarde. Quando nós formos arrebatados, nós vamos ser levantados às alturas, antes da gente ser sugado da terra. Os mortos que reconheceram Cristo como seu Senhor vão ressuscitar antes de nós, eles sobem e se encontram com a gente nos ares, e o mundo vai ver isso? Não, o mundo não vê. As pessoas que não creem em Deus não vão ver isso. Sabe esses quadros bonitos de um montão de gente subindo e o mundo olhando assim, carro quebrando e tal? Esse quadro é fantasia. É bonito, mas não é realidade. Porque o mundo não vai ver você subir. Nos filmes que dentro do avião, de repente, a pessoa desaparece, fica só a roupa, ali está mais real. Nós vamos desaparecer. Porque nós somos arrebatados. O mundo não vai ver, o mundo só vai sentir a falta. Desespero geral. Primeira coisa que acontece é desespero. Nós sumimos. E é só nessa hora que a gente vai saber quem é de Deus e quem não é. A gente faz muito julgamento aqui, não é? A gente faz julgamento primeiro por religião.
Se for da minha denominação, vai. Depois os mais abrangentes dizem assim: se for crente, vai. Outros falam assim: se for cristão, vai. Outro abrange um pouco mais. Esses critérios todos são falhos, irmãos. A Bíblia diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Quem é que está em Cristo? Só Deus sabe quem está nele. Pessoas que não frequentam nunca nossas reuniões vão nos surpreender que a gente vai chegar: você aqui? E ele vai dizer: ei, você aqui? Surpresa geral. Gente que você acha que vai, não vai. Gente que você diz: esse não vai. Vai te surpreender que vai estar lá. Surpresa, subimos, nos encontramos com os que já morreram, nossos queridos que já morreram, que esperavam também em Deus a salvação, e se encontram conosco nos ares. Enquanto aqui embaixo começa a loucura de procurar por nós. Por quê? Imagina um avião que o piloto é um servo de Deus. Ele some. Esse avião se vira. Começam acidentes. Pilotos desaparecem dos carros. O trânsito vai ser um caos. O dia do arrebatamento vai ser uma doideira na terra. E nós saímos daqui. Depois que você é arrebatado, nunca mais você tem risco de condenação. Você pode não ser aquela coisa toda. Você conseguiu ser arrebatado, acabou. Não tem mais risco. Subiu. Encontramos nos ares com os que já morreram. Festa num nível de céu que nós não entendemos, mas que o Senhor vai nos levar para lá. Jesus vai nos levar para lá. E o que começa a acontecer lá em cima? A gente já vai para a coroação, coroa na cabeça. Não. Antes, porque nós somos chamados, irmãos, a noiva de Cristo. Você sabia que só a igreja é chamada noiva de Cristo? Que os crentes do Velho Testamento, Davi e Abraão, nenhum deles tem esse título. Só nós, depois que o Senhor estabeleceu a igreja, somos chamados a noiva de Cristo. E Ele quer se casar conosco, que vai haver uma cerimônia linda de Jesus com a sua igreja pela qual Ele morreu, a sua amada, como Ele chama. Só que isso não acontece de imediato. Quando a gente chega no céu, primeira fase, e essa é linda, eu preciso de uma semana falando todo dia e noite para falar dessa fase. É chamado o tribunal de Cristo. Não há condenação mais, mas é a entrega dos presentes que o Senhor tem para nós, e ali vão ser analisados pelas oportunidades que tivemos e não usamos. E nós vamos estar diante de Jesus. Ali não tem desculpa mais, você já sabe, né? Eu fico pensando, né? Às vezes a gente é brabo com a mulher, brabo com os filhos, brabo com os empregados, brabo nas ruas. Aí de repente você é pego numa multa e vai para o juiz. O juiz é um mortal que pode ter um ataque do coração e morrer antes de te julgar. É um homem que estudou como você e chegou àquela posição de estar lá vestindo uma roupa diferente. Ele está lá e ele tem autonomia para decidir assim: você não paga nada, está liberado de dizer cadeia, como ele já falou para mim. Já fui para uma corte por uma multa que eu não recebi no endereço. Eu mudei de endereço, os irmãos sabem que eu mudava de vez em quando. E numa dessas mudanças, a multa foi para o endereço antigo. Eu não recebi. Um dia eu cheguei no lugar e tinha um aviso para mim. O policial me parou e falou: não, o senhor está sendo caçado. E me levou para a corte. Eu fui com a cara mais bonita, irmão. Essa aqui que eu tenho. E cheguei lá, o policial já falou quando eu soltei no carro: o senhor está tecnicamente preso. Por favor, respeitar, porque o senhor é o pastor, não vou lhe botar o gema, mas o senhor não faça nenhum movimento brusco. O que é isso? Por favor. E me levou para a corte. E diante de mim tinha um homem mortal como eu, mas que tinha autonomia para me mandar para a prisão ou não. E chegou lá, a primeira coisa que eles perguntaram: culpado ou inocente? Guilty or not guilty? E eu, guilty. Tive que falar culpado, porque se dissesse que era inocente, ele dizia: então deixa o caso dele para o final. E tinha 50 pessoas na sua frente. Eu, culpado. Só em eu falar culpado, o senhor vai pagar multa agora ou depois? Que multa? Do endereço, mandaram para o seu endereço, o senhor não veio. Eu falei: eu mudei de endereço. Eu falei: não é problema meu. O senhor mudou de endereço, não é problema meu. Eu falei: que petulância desse homem, como é que fala assim comigo? Não é? O juiz não quer saber se você fica magoadinho ou não. Ele tem autonomia para te queimar ali na hora, irmão. E um policial muito bem fardado, muito bem preparado, perto de mim, para se eu fizesse qualquer bobagem. E o juiz ali, na calma dele, atrás daquela mesa: o senhor vai pagar agora? Eu disse: eu não tenho como pagar isso, eu sei porque eu mudei de endereço, senhor. Não lhe perguntei se o senhor mudou de endereço. Perguntei: o senhor paga agora? Posso pagar? Eu não tenho como pagar agora. Eu posso pagar com serviço comunitário? Pode. Sei quantas horas limpando o parque. Lá fui eu limpar o parque. Eu não disse: eu não estou acostumado a fazer isso. Você não discute com o juiz. Uns rapazinhos com os bonés entraram com o boné. O policial só falou: caps off. Todo mundo
subiram os bonés todos. Ninguém falou, não vou tirar porque eu gosto. Não tem isso. O juiz entrou. Quando entrou, gritaram de lá, todo mundo de pé. Não teve sujeito que falou, eu não estou me sentindo bem, eu estou com problema de bico de papagaio. Não tem problema, tem que ficar de pé, porque o juiz humano entrou. Agora você transfere isso para Jesus, Senhor do universo. Sua vida está na mão dele. E você está diante dele de Jason. Esperei por esse momento, vem aqui. Aí você diz, vai levar muito tempo. 3 anos e meio de tribunal de contas. Tribunal de Cristo. Cada um de nós. O bom disso tudo é que não tem mais condenação, irmão. Mas as oportunidades que eu te dei, se hoje nós temos esses telões de LED, você imagina o que Jesus não tem lá em cima, irmão? Rola a vida dele aí, rola a vida dele. Você quer que Deus passe sua vida lá em cima? Eu não quero de jeito nenhum, irmão. Já estou caindo de joelho, Senhor, por favor. O que não? E você vai ser presenteado, recompensado. E a Bíblia diz que Ele vai pedir que a gente traga diante dEle para ver se as nossas obras são de ouro, de prata, de madeira ou de palha, ou de pedras preciosas. Vão ser provadas no fogo. Coisas que você fez, Ele diz, põe aí. Se o fogo consumir, é porque não valeu nada. Coisas nas quais nós nos gastamos, Ele nunca nos pediu para fazer. Você que às vezes se preocupa tanto, irmão, em preservar o acolchoado, o estufamento do seu carro. Seus filhos são traumatizados. Tira esse sapato, não bota o pé em cima. Fica passando para encosta, desencosta. Você se gasta fazendo uma coisa que Deus nunca te pediu para fazer. Espero que não esteja falando com ninguém, pessoalmente. Busquei o exemplo mais inóspito que eu poderia. Mas às vezes você se gasta fazendo algo que não contribui em nada para a humanidade, que não abençoa a vida de ninguém, ao contrário, que transtorna a vida das pessoas. E o Senhor diz, põe essa obra sua aí, que você se preocupou tanto no fogo para ver se isso resiste. Nossas obras aqui da terra vão ser julgadas. Se você disser assim, não vai dar tempo, Ele tem o tempo. Tem 3 anos e meio para fazer isso. Porque nesses 3 anos e meio que Ele vai estar diante de nós e vão estar julgando as nossas obras, o mundo aqui embaixo vai viver um período chamado a falsa paz. Por quê? Vou voltar aqui para baixo. Nós estamos lá em cima, sem risco de condenação, mas vendo as nossas obras serem julgadas diante do Senhor. E aqui embaixo já passou o sufoco, já chegaram à conclusão de que nós sumimos mesmo. Que no início vai ter mãe dizendo, não, ele estava no quarto, foi no quintal, não. Depois cai a ficha, nós não estamos mais aqui. E vão começar a dizer, não, eu não estou. Aí vão começar a ligar as coisas. Fulano falava disso, falava de arrebata. Cadê ele? Sumiu. Caiu a ficha aqui embaixo. Eles vão então fazer o seguinte, vão ter que desculpar, porque tem os noticiários da noite para justificar porque tanta gente sumiu. Então a notícia, irmãos, que vai rolar naquela época, uma esquadrilha de discos voadores passou pela terra e abduziu milhões de pessoas. Não tem outra desculpa. Por que você acha que de vez em quando tem alguém vendo um disco voador? E é verdade, eles vêm mesmo. Por que diz? Porque tem que começar a fabricar a história que o inimigo vai ter que lançar quando a gente sumir daqui. Por que crente que serve a Deus não vê disco voador, irmão? Eu fico dizendo, aparece um para mim. Nenhum me aparece, não aparece. O inimigo sabe para quem que ele se mostra. Mas tem gente vendo disco voador direto. Por que eles aparecem? Porque tem que se fabricar uma história para a hora que a gente foi embora. Vai ter que dizer alguma coisa. Uma escotilha, como é que fala? Quando é uma esquadrilha. Os coletivos, estou esquecendo. Uma esquadrilha de discos voadores passou pela terra e levou muita gente. Eu espero que você seja notícia nesse dia. Que eu vou ser. Aí subiram. Tá, ok. O que o mundo faz agora? Aí você vai entender depois, quando a gente entendeu a estátua de Daniel, cabeça de ouro, que era o Império Babilônico, peito de prata, que era o Império Medo-Persa com os 2 braços, e bronze nas pernas, que era o Império Grego, depois o Império Romano, que era as pernas, e o Império final, que é de ferro, que é os pés de ferro e barro e barro não dão liga. Você já imaginou fazer uma peça, uma escultura de ferro e barro? Não dá liga. Por quê? Porque o último governo da terra é um governo que vai ter 10 governantes, os 10 dedos do pé, e eles não vão ter liga. Vai ter ferro do Império Romano, que
sobreviveu ainda. Agora o Império Romano é espiritual. Antes foi o Império Romano político. Agora vai ser o Império Romano espiritual, misturado a uma concentração, a uma organização de 10 países. Você está se familiarizando? Tem gente que diz, é o mercado comum europeu. Mas agora tem mais de 10. Vai chegar a hora que vão ser 10 nações que vão se organizar para dirigir o caos, para organizar o caos que ficou a terra depois que a gente foi embora. E o que eles vão fazer? Eles vão ter que organizar-se ao ponto de destacar um governante para pôr ordem no mundo. E aí que vai se destacar o que a Bíblia chama de o anticristo, que não vai ter esse nome, esse é o termo que a Bíblia dá para ele. Mas é um governante carismático, inteligente, diga-se de passagem, já está vivo. Já está vivo e crescidinho. E ele vai assumir o controle e vai organizar a terra. Por quê? Porque na sua conta vai ter dinheiro que você não vai usar. Seus carros vão estar na garagem, sua casa vai ficar à mercê desse novo governo. Então ele vai ter muito capital na mão, muitos bens para administrar e muito menos gente para comer. Então ele vai organizar a terra, a população que ficou, e ele vai trazer paz. Que paz é essa? É o primeiro cavaleiro do Apocalipse, que é o cavaleiro branco, que o pessoal diz, é a paz. Não é a paz, é a falsa paz, que é uma paz comprada por um homem que no início ele está organizando o mundo. E aí você vai entender o número 666, que a Bíblia fala que o número desse homem, desse anticristo, dessa besta, como é chamado, é o número 666. Imagina 2000 anos atrás, quando João teve essa revelação, o pessoal disse, que 666 é esse? Hoje, quando você pega qualquer produto, peguei um aqui, ó, aqui atrás, ó, código de barras, 3 conjuntos de 6 números. Está em tudo que é produto que você tem em casa. Estão aqui, os 666 que o Senhor falou. São 3 conjuntos de 6 números. É o número dele, ele vai controlar o mundo a partir do número 666. Como é que é isso? Você só vai poder comprar se você tiver esse número registrado. E sua identidade não vai precisar. O sistema novo de governo mundial vai eliminar crimes e problemas de busca de marginais e de foragidos, simplesmente imprimindo na mão ou na testa um número de registro mundial. E quando você for no Publix ou no Walmart, onde quer que seja que você vá, você simplesmente não precisa levar nenhum documento dizer que você é você. Você vai lá e você vai ter estabelecido pelo novo governante mundial, que vai ter um grupo de 10 nações o ajudando, o assistindo. Você vai ter uma cota, ele vai dividir o mundo. O mundo vai ter tantos milhões de habitantes e nós temos tanto de verba, é simples. Cada um tem direito a tanto. Então vamos dizer que você tenha direito a 10 mil por mês. Você vai lá no mercado, você pega o que quiser e na hora que você passa no caixa, os códigos já estão aí, não é? Ele vai passar os produtos, deu lá $650. Como é que vai pagar? Em vez de você passar seu documento ou seu cartão de débito, você passa a sua mão ou ele passa na sua testa, que já está, vai ser gravado internamente na sua testa ou na sua mão, e você não pode tirar esse chip ou falsificar. Na sua conta vai sair automaticamente, debitar. Dos 10 mil que ele tem direito, saiu 600. Você vai na agência de carro e compra um carro, passa a sua mão, debita da sua conta. O mundo organizado como nunca foi. O que vai acontecer? 3 anos e meio isso vai virar uma organização encantadora. Isso tudo vai trazer paz ao mundo inteiro. Nada de guerra, 3 anos e meio sem guerra nenhuma. Essa guerrinha de Iraque, de Irã, isso acaba tudo. Ele vai organizar o mundo, nós estamos lá em cima. Nós lá em cima no nosso tribunal. Aqui embaixo as coisas ficando gostosas. Isso é que é vida. Esse é o cara. Da onde estava esse sujeito? O mundo organizado. Israel entra nessa história também e apoia esse homem. Até que, quando está virando para a segunda metade, estamos falando de 7 anos, que é o último período do final. 3 anos e meio nós estamos lá em cima no tribunal e aqui embaixo essa falsa paz. Quando está para entrar na segunda metade dos 7 anos, esse homem que organizou o mundo, ele cisma que ele é assim, ele é superdotado, ele fez tudo isso pelo mundo porque ele é o Messias. E aí quando ele faz isso, Israel falou, não. É a hora em que Israel fala, parou, não. Messias não. Messias a gente está esperando e não é. E aí Israel se levanta contra
o chamado anticristo, esse organizador do mundo, e contra os países que o apoiam. E começa a se preparar para uma guerra dos aliados do anticristo contra Israel e alguns povos que vão ajudá-lo. E esses 3 anos e meio seguintes, na segunda metade, é o que a Bíblia chama de a grande tribulação. Porque esse homem vai se manifestar, e aí no início você tinha o direito de querer ou não. Só que a Bíblia diz que aqueles que aceitaram o sinal já não vão ter mais chance nenhuma. E as pessoas que não aceitarem o sinal dizem: eu não quero, eu li a Bíblia diz que essa é a marca da besta. Se eu tivesse sinal na testa ou na mão, eu estou queimado de vez. Eu perdi a primeira, mas eu não vou perder a segunda, porque Jesus vai voltar daqui a 3 anos e meio. Daqui a pouco ele volta, quando enterrar o ciclo de 7 anos. A gente vai chegar lá. Essas pessoas vão começar a fugir da marca, e aí elas se tornam inimigas do sistema, e elas vão ser procuradas. É o que a Bíblia diz, e foi uma mensagem que eu preguei há anos atrás, chamada Manual para Não Arrebatados. Se você não está preparado para ir embora, melhor começar a comer ratos em casa, a comer insetos, porque você vai ter que fugir do sistema. Você não vai poder ir no mercado e comprar coisas. Você não tem direito a gasolina, você não tem direito a automóveis, você não passa nos pedágios, você não passa em lugar nenhum que exija a marca. O que você comprava antes com sua identidade, seu cartão de crédito, você agora tem que ter na mão ou na testa. Você não tem direito a comer nada, a comprar nada. Pior que isso, você é perseguido pelo sistema. E aí ele vai se manifestar como um déspota, como um tirano. E ele vai começar suas crueldades para perseguir as pessoas que são contra ele, porque ele entende que quem é contra ele é alguém que ainda é a favor do Senhor. E vai começar a perseguição, e a Bíblia diz que nunca houve na história da humanidade um tempo tão difícil como esse tempo, chamado a grande tribulação. A coisa vai pegar. Israel vai ser dizimado, quase que vai acabar. Eles vão matar muitos judeus, muitos israelitas. E terminados os 3 primeiros anos lá em cima, aqui embaixo já terminou a falsa paz e começou a coisa da tribulação. O que acontece lá em cima? Nós já fomos todos devidamente compensados ou recompensados, já recebemos nossos galardões, nossas recompensas, e nós vamos entrar no que é chamado as bodas do Cordeiro, que se entende que vai durar outros 3 anos e meio. Agora é desfrutar com Jesus. A Bíblia diz que ele vai servir. Não entenda que ele vai servir, que ele vai vir com a bandeja por um. É como um milionário que diz assim: o milionário tal está servindo um banquete. Não, ele não está servindo, ele está patrocinando. Ele vai servir um banquete onde nós vamos ser reconhecidos finalmente como a noiva de Jesus, a igreja de Jesus ligada a ele finalmente. Então há uma festa que vai durar, onde ele vai nos apresentar para o Pai dele como a noiva pela qual ele morreu, pela qual ele lutou. Aí agora estamos em festa lá em cima. Aqui embaixo o couro está pegando. Interam-se os 7 anos. O que está acontecendo aqui embaixo enquanto nós estamos festejando lá em cima? Aqui embaixo Israel já não se aguenta mais, e aí estão se preparando para uma guerra que a Bíblia chama de a Batalha do Armagedon, que é num vale que existe na Palestina. E ali as nações aliadas ao chamado anticristo, ao governante mundial, vão se levantar contra Israel e seus poucos aliados. E nessa batalha, Israel vai estar quase perdendo. E aí interam os 7 anos. E quando interam os 7 anos, Jesus decide: é a hora de voltar agora. Agora ele volta, e aí a Bíblia diz: e todo olho o verá. Quando isso foi escrito há 2000 anos atrás, as pessoas diziam: como é que todo olho vai ver se a terra é redonda? Quem vê no Japão não vê no Brasil. Mas Jesus já sabia que haveria nos nossos dias, 2000 anos depois, sistema de internet, sistema de transmissão ao vivo. Então, não importa onde as pessoas estejam, em que parte do planeta, a hora que Jesus sair do estágio onde ele estiver conosco, já coroados, já premiados, e ele decide voltar para salvar Israel, que é a outra parte da sua herança, que é o seu povo terreno da promessa, ele vai deixar que o mundo o veja. Ele vai descer a um ponto em que a terra vai vê-lo nos ares. Aí ele vai estar com seus santos anjos, seu exército que trabalhou por nós esses anos todos, anjos poderosos, e nós vamos estar com ele. Você imagina o pessoal aqui embaixo, de repente olhar para cima, o que vai estar acontecendo aqui embaixo? A batalha do Armagedon. Batalha sangrenta do Armagedon. Israel está perdendo. Israel não reconheceu Jesus até hoje. Eles acham que Jesus não é o Messias, o povo de Israel. E o que vai acontecer naqueles dias? Quando Jesus aparecer nos ares,
E aí a Bíblia diz que ele aparece glorioso, com todo o seu exército, com a igreja, com milhões e milhões de pessoas. O exército do anticristo vai mirar seus canhões para os ares para ver se acerta o Senhor. E a Bíblia diz que ele vai lançar fogo e queimar o exército inimigo. E nessa hora Israel vai ver o livramento e ele vai dizer: perdoa-nos, Senhor, que nós não te reconhecemos como Messias antes. E vão reconhecer que eles mataram Jesus há 2000 anos atrás, mas agora eles reconhecem que Jesus é o Filho de Deus que veio por eles. E Jesus desce e extermina com o exército inimigo. Parece coisa de filme, não parece, irmão? E Jesus desce e pousa no Monte das Oliveiras. E quando ele pousa no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras se racha em dois e ele assume, já que o governo mundial fez esse estardalhaço todo e não soube governar o mundo, eu vou mostrar como é que se governa. E aí ele lança o anticristo e dois dos seus asseclas, dois dos seus governantes que vão estar com ele. A Bíblia diz que é uma trindade satânica: a besta, o falso profeta, o anticristo. E eles vão ser lançados no abismo. E o que vai acontecer com o Senhor? Ele desce e aí começa a ficar gostoso para nós. Nós já não temos risco. Estamos voltando à terra onde vivemos antes, onde saímos dela 7 anos atrás. Agora voltamos com o Senhor. Ele assume em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, o governo do mundo. E começa um período chamado milênio. O período milenial, 1000 anos, onde Jesus vai governar a terra, essa mesma terra. Só que quem é que vai governar com ele? Eu e você. E vai ser muito legal. Nenhum tédio. Aí Jesus vai distribuir. Raquel, eu quero que você cuide da Dinamarca. Você cuida da Dinamarca. E você cuida disso. E você, Jaso? E eu, Senhor? Você, Jaso? Vou te dar uma rua. Vou te dar uma rua que você não foi essa coisa toda. Então vou te dar uma rua para cuidar. Ele vai distribuir o governo do mundo, que vai ser cuidado por nós, seus fiéis, aqueles que subiram arrebatados. Vamos governar o mundo com ele por 1000 anos. E vão ser 1000 anos de verdadeira paz. Jesus vai ensinar. E o diabo nesse período? Aí sim, aquele montão de vezes que a gente diz: eu te amarro. Aí vai acontecer. Jesus vai amarrá-lo. E ele vai estar amarrado por 1000 anos. Não vai ter diabo na terra tentando por 1000 anos. Jesus vai governar a terra por 1000 anos, organizar paz perfeita. Vai ser uma delícia viver aqui. Leão não vai atacar um cordeirinho. Vai haver paz. O homem vai viver por muitos anos. Como a criança vai crescer e viver por anos e anos e anos e anos. Não vai ter essa mortandade que existe. A terra vai desfrutar um período como era a intenção de Deus desde o início, antes do pecado entrar. Jesus vai governar a partir de Jerusalém e nós vamos governar a terra com ele. Você acha que isso vai ser entediante? Vai ser chato? Você que hoje não consegue dirigir um fogão, ganhar um país para dirigir, ou uma cidade, ou um bairro, o que seja, ele, com o critério dele, de acordo com o que nós vivemos hoje, ele vai nos dar responsabilidades para dirigir o mundo, o planeta com ele. Nesse período, esse corpo que nós vamos ter, irmãos, desde a hora que nós fomos arrebatados, esse corpo não sofre mais nenhum tipo de corrupção. Ele não fica enfermo, ele não envelhece, não cai cabelo, não cai dente. Você não envelhece, você não fica feio, não vem ruga. Eu vi um glória aí? Eu vi um glória feminino? Você está num corpo que atravessa paredes, que não tem mais as limitações de hoje. Se Deus te manda numa missão para você ir daqui, do outro lado do mundo, você não tem que pegar um jato, nem pegar um cavalo, nem nada. Você sai daqui e aparece lá. Você vai ter a capacidade de fazer essas viagens intergalácticas. Pastor, você está viajando. Estou na palavra. Isso já aconteceu antes. A Bíblia fala de Filipe. Filipe que obedeceu a voz do Espírito, Atos capítulo 8. Ele obedece a voz do Espírito, ele vai para a estrada, está passando o eunuco vindo de Jerusalém em direção à África, ele evangeliza aquele homem, o homem pode ser batizado, ele batiza aquele homem, e a hora que os dois entram na água, a Bíblia diz que Filipe é raptado pelo Senhor, ele desaparece ali, o Espírito Santo o teletransporta, dali ele se acha numa outra cidade, ele é levado de uma maneira que só Deus pode fazer. Nós vamos ter esse corpo, o corpo que Jesus tem, que depois de ressuscitar, lembra lá o texto? Os discípulos com medo, dentro de uma casinha toda fechada, de repente Jesus aparece no meio dele e diz: Pai, seja convosco. Por onde ele passou? Esse meu corpo não precisa mais de portas que se abram, é um corpo ilimitado como o que vocês vão ter, disse ele para nós. Nós vamos ter esse corpo que não tem limitações. Eu vou ter asas? Não. Por que a Bíblia fala
que nós vamos voar e a gente não consegue imaginar voar sem asas, irmãos. Porque tudo que voa para nós tem asa, incluindo aviões, né? Só helicóptero que voa, mas nem dizem que helicóptero voa, né? Tanto que se o motor enguiça, ele não tem como planar, né? Ele cai de vez. É um ovo caindo. Mas você não vai voar sem asas. Por quê? Asas para nós são símbolos de capacitação para voar. Você não vai precisar de asas. Você vai viajar de um lugar para outro. Preciso que você vá lá em cima e fale com Deus e tal. Só foi você, já voltou. Olha só. Então esse negócio, eu volto, semana que vem eu estou voltando. Que isso, rapaz? Você já foi e já voltou. Isso vai ser bom demais, gente. Voo direto sem escalas. É tão lindo que só você tendo fé. Aí você diz assim, pastor, mas é muita loucura. A Bíblia diz que essa é a loucura da pregação. E a Bíblia diz que nós não somos como as outras pessoas. O que nos distingue do resto das outras pessoas, irmão? Nossa cor? Que isso? Nossa religião? Não. O que nos distingue do resto das pessoas? Existem só 2 tipos de pessoas no mundo: as que creem e as que não creem. Toda a diferença é... E você pode dizer assim, eu não estou conseguindo crer em tudo isso que o pastor está falando. Mas você pode dizer, Senhor, me ajuda a crer. E aquele Espírito Santo que nós cantamos aqui, dizendo, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Esse Espírito Santo, ele te ajuda a crer no que é incrível. É mais fácil para um adolescente, para uma criança, crer nisso, do que para um adulto. Sabe por quê? A gente vai se enferrujando e a gente vai querendo crer nas coisas que a gente consegue processar aqui dentro. Não entrou na cabecinha quadrada que nós temos? Ah, é muito difícil. Você já viu o médico que diz para uma família assim, ó, tem 24 horas de vida. E uma semana depois o cara está vivo e a família pergunta, doutor, o senhor não falou que ele tinha 24 horas de vida? O que eles falam? Mas a ciência às vezes, porque é difícil dizer assim, foi um milagre. Quando um médico diz foi um milagre, é que ele já tem Deus no coração. Que para dizer isso, irmão, é uma luta entre a ciência e a fé. Mas a ciência confirma a fé. E os sinais, esses que Jesus falou em Mateus 24, que a gente não leu até agora, eles estão confirmados pela ciência. E é deles que a gente vai estar começando a falar a partir de hoje. O Senhor assumiu o governo da terra, 1000 anos, terminaram aqueles 7, né? 1000 anos, o diabo preso, o Senhor governando, paz no mundo, pessoas vão nascer. O que vai acontecer? Vão nascer pessoas nesses 1000 anos que não conheceram a terra antes, a terra que nós conhecemos. E a Bíblia diz que depois de 1000 anos, Jesus vai soltar o maligno para que ele atente às nações, as poucas nações que existirem naquela época ainda. Por que o Satanás ainda vai conseguir atentar as pessoas se o povo vai estar vivendo num mundo de paz com Jesus governando? O que você pode pedir de melhor com Jesus reinando? É porque vai ter gente ainda naqueles 1000 anos, que vai nascer naquele período, que não viu o mundo como foi nos anos anteriores, quando o anticristo governou, nem nos anos que nós vivemos hoje. E vai ter pessoas que ainda vão achar que o mundo com Jesus não é essa coisa toda. E vão dar vazão às tentações do maligno. E ele ainda vai conseguir convencer pessoas. E é por isso que é só depois dos 1000 anos que vem o chamado e famoso juízo do grande trono branco. Aí não é Jesus mais, aí é Deus Pai, como justo juiz, como juiz mesmo, que vem e vai julgar todos aqueles que viveram, não nós já passamos dessa fase, todos os que viveram desde que o homem foi criado até o momento presente, todos os que viveram, e os que vão ser julgados são justamente os que não se renderam a Deus, os que não creram em Deus, eles vão ser julgados diante de Deus. Então você diz, então o julgamento vai ter chance da pessoa ser absolvida? Não, é um julgamento só para que eles tenham certeza de que eles estão sendo condenados de maneira justa, para que ninguém diga, eu estou indo para o inferno, mas eu não merecia. Deus vai se encarregar de mostrar para cada um, olha as oportunidades que eu te dei. E quando a gente ouve isso, irmãos, a gente fala assim, mas teve gente que não teve oportunidade. Deus é um Deus justo. Às vezes você diz assim, um tribal, uma pessoa, um nômade, lá no meio das areias do deserto do Saara, esse homem nunca foi numa igreja, nunca ouviu, nunca pegou uma Bíblia, nunca ouviu um papa, um padre, um pastor, ninguém falando. Deus sabe como se revelar a ele de alguma maneira, de modo que ele possa receber ou não, porque a Bíblia diz que Deus implantou no homem a eternidade.
Há dentro de nós um desejo de sobrevivência, por quê? Porque você tem dentro de você esse desejo de conhecer o sobrenatural. Da onde eu vim, para onde eu vou, a vida tem que ter sentido. Todos nós temos isso dentro de nós. E até os que não tiveram chance de ter um encontro pessoal com Jesus, eles vão estar diante de Deus, e a Bíblia diz que ninguém vai estar lá inculpável. Cada um vai ser chamado. Hitler vai ser chamado. Cada um desses. Os bons, entre aspas, e os maus vão ser chamados. E nós vamos estar aonde? Numa galeria, onde vamos assistir a tudo isso, e Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vocês que praticaram a iniquidade, e vinde benditos do meu Pai, se dirigindo a nós, se referindo a nós, que o amamos, que o respeitamos, que o reverenciamos e que o convidamos a morar na nossa vida e demos a nossa vida para Ele. Esse é o momento do juízo final, e dali em diante, a terra que nós vivemos, essa terra que já foi bonita, ficou feia quando o inimigo foi lançado aqui, que tinha os dinossauros que morreram nessa primeira fase, que foi depois reformulada por Deus e virou um paraíso onde o Senhor colocou Adão, que esse homem que foi gerado por Adão, esses descendentes de Adão foram estragando, ela foi lavada no dilúvio, ela ficou feia de novo, porque nós estragamos essa terra com tanta coisa que lançamos nos oceanos e nos rios, estragamos a vegetação e a natureza. Essa terra que nós vivemos hoje, depois do juízo de Deus, juízo final, o Senhor vai falar: agora são novos céus e nova terra, e Ele vai queimar essa terra e fazer uma outra. E aí nós vamos viver eternamente com Deus, sem nenhum risco de pecado daí para frente. Aí começa a eternidade definitivamente. Não há mais contagem de anos, é viver no plano de Deus, na dimensão que Deus vive. Conseguiram entender alguma coisa? Conseguiram gravar alguma coisa? Posso fazer perguntas? Se você está em casa e quer fazer perguntas, ou você que está aqui quer fazer perguntas, o importante, se você não conseguiu gravar tudo isso, você pode ver isso de novo. O mais importante é que você diga: Senhor, eu não quero estar nesses fatos que vão acontecer, nesses episódios, eu não quero estar no lado errado. Eu não quero estar no lado dos julgados, eu não quero estar no lado dos que vão se arrepender e dizer: por que eu não dei ouvidos? Por que eu não cedi? A Bíblia diz que as pessoas vão pedir que os montes caiam sobre eles de tamanho medo, quando virem os trovões e verem o céu, as potências do céu serão abaladas. Não há mais registro de quantos satélites artificiais existem no céu. São milhares e milhares, todos esses canais de televisão e de rádio, todos esses satélites que estão no céu, a Bíblia diz que as potências serão abaladas, e esses satélites despencarão de lá, e naves e outras coisas. O céu vai lançar de lá tudo que está lá que não pertence a ele. O mar vai lançar os mortos que sumiram, ele vai devolver. Vai haver um terror nos que estiverem na terra, que diz que eles vão para os montes e vão dizer: caiam sobre nós, para que morramos de tamanho medo da presença de Deus. Você não precisa ter medo da presença de Deus. Você não precisa sofrer os flagelos que os cavalos do Apocalipse vão trazer com as suas vindas. Você não precisa sofrer o que as taças e os selos e os livros abertos vão trazer sobre o mundo no período da grande tribulação. Você pode estar com o Senhor, receber dele o prêmio pela sua vida aqui, a sua dedicação, por aproveitar as oportunidades, ser coroado com o Senhor, festejar e celebrar com ele o casamento, as bodas do Cordeiro, e depois reinar com ele eternamente. E entender: é para isso que Ele me criou. Não foi para passar 70, 80 anos na terra sofrendo, enfermando, sendo negado, sendo traído, sendo decepcionado e depois morrer e acabou. Não, é para isso. Ele tinha um propósito eterno. O propósito eterno de Deus continua vivo em nós. Agora depende de nós se queremos vivê-lo ou não. Você pode ficar de pé. Pelo meu relógio são 9:30. Você tem a chance ainda, antes de irmos embora para o céu, de ofertar ao Senhor. Já pensou que isso também pode ser um tema de Deus de Jesus lá na hora? Quanto eu fiz passar pela sua mão e você reteve? Você não plantou no reino? Quanta necessidade eu permiti que você visse ao seu redor e você preferiu guardar como se você fosse viver eternamente para gastar um dinheiro que nunca gastou? Eu li ontem um relatório, irmãos, seria cômico se não fosse trágico.
um milionário chinês, fato real, um milionário chinês, casado, morreu, e ele deixou 1 bilhão e 900 milhões para a esposa dele. Sabe o que a esposa fez? Casou com o motorista do marido. Sabe quando entrevistaram o motorista e perguntaram para ele: o que o senhor tem a dizer? Ele falou: na realidade, ele trabalhou para mim a vida inteira. O patrão trabalhou para mim a vida inteira, que ele acumulou para eu gastar agora com ela. Eu pensava que eu trabalhava para ele. Não, ele trabalhou para mim. Esse homem a vida inteira reteve, não desfrutou muitas vezes como poderia, e de repente a esposa pega tudo que ele deixou de gastar e se casa com um empregado dele que ele nunca imaginou e fala: querido, vamos gastar esse 1 milhão e 900 que meu marido deixou para nós. E geralmente o que recebe assim para gastar não poupa, não é? Às vezes o sujeito se mata para juntar, e aquele que herda vem e consome com facilidade. Eu não estou dizendo vá para a sua conta de poupança e saia queimando tudo, não. Mas há coisas que você pode fazer, se você tem noção de que um dia você está indo embora dessa terra. Faça enquanto você está aqui, porque lá em cima do dinheiro a gente não precisa, roupas a gente não precisa. Às vezes sua esposa diz para você: amor, vi um vestido ali, a minha cara, do jeito que eu queria. Por que não comprou, amor? Ah, achei caro, $120. Caramba, o que é isso no vestido? 120 num vestidinho? É. Aí você gasta isso ou mais numa coisa fútil, num programa de videogame. E às vezes não deu para a esposa um vestido de 120 porque é caro para um vestido. Nunca pegou a família para ir comer no restaurante mais caro e dizer: cada um pede o que quiser. Você fica retendo. Eu não estou dizendo sai esbanjando, irmão, sai esbanjando, não. Mas tem discernimento de Deus. Você aqui, você que me assiste, tem discernimento de Deus para dizer: não, eu estou retendo como quem vai viver aqui o resto da vida, e eu vou ter que partir qualquer hora. Deixa eu desfrutar. Deixe boas lembranças para a hora que você for embora, sua família sentir a sua falta e dizer: caramba. E não dizer: agora a gente vai desfrutar, agora sim. Não. Você tem a chance de fazer isso agora, de ofertar para o Senhor. Se eu ofertar para a casa de Deus, irmãos, ela vai ser abençoada. Se eu não ofertar, ela vai ser abençoada. Só que eu não participo. Então você tem a chance de participar agora. E nós estamos ainda na campanha do telão, e que bom que tem vários irmãos participando. Mas se você não sabe, nós dividimos o restante do telão em mensalidade, 12 mensalidades. Se você pode dar $75 por mês, quem sabe você nem chega ao final, Jesus te arrebata antes, mas você pode dar $75 por mês. Você nos ajuda a quitar. Aí você diz assim: pastor, para mim é difícil. Olha, eu quero fazer um voto com você. Você diz assim: eu gostaria, mas para mim está apertado. Vou te dizer, pega o envelope e diga: Senhor, se tu me deres condições, eu vou participar. Se você mês que vem voltar e dizer: pastor, está aqui o envelope de volta, Deus não me deu condições, eu te dou os 75 para você botar dentro, para que você possa entregar o seu envelope com 75. Aí você pode dizer: eu vou entregar e vou sair da campanha. Amém. Eu tenho tanta confiança que Deus é fiel para honrar, que a Bíblia diz: honra o Senhor com o melhor da tua renda, e se abrirão os teus celeiros, se encherão os teus celeiros, e transbordarão os teus depósitos. Então, apenas 75 por mês, se você pode fazer como família ou jovens se juntando para fazerem isso, nós vamos entregar para a obra de Deus. Eu queria um envelope regular também. Eu vou usar um desse aqui, mas
Deus te abençoe, Deus te De abençoe. longe eu não quero te adorar. Pastorzão, nos ajuda aqui, por favor. Deus te Perto abençoe. quero estar, Deus te Senhor. abençoe. Deus te abençoe, querido. Eu só quero Deus te estar abençoe. onde estás. Deus te abençoe. Quero bem. Orar contigo Deus te abençoe. eternamente. Deus te abençoe, querido. Oh, leva-me ao lugar onde tu estás, Senhor. Perto quero estar, Senhor. Eu quero estar contigo. Eu também, Viver em tua presença, pra sempre. comendo da tua mesa, rodeado por tua glória, Senhor. Em tua presença é onde eu quero sempre estar. Perto quero estar, contigo eu quero estar, Senhor. Eu quero estar contigo, Senhor. Eu quero estar com você lá, querido. Tenho dedicado minha vida a isso, a ajudar pessoas a passarem a eternidade com Deus. Eu oro para que você se mantenha firme, fazendo o que você tem que fazer. Quer fazer algo bonito amanhã? Pequenos grupos. Amanhã temos pequenos grupos em Winter Garden, aqui no Metro Oeste, para que você participe, e em Kissimmee, para que você possa crescer na palavra. Obrigado, Maiara. E possa mastigar ainda mais a palavra de Deus em comunhão e crescer junto na presença de Deus. Domingo nós estaremos aqui. Eu quero te convidar para domingo. Domingo há algo muito especial acontecendo. Há um pastor, ele é o sogro da Heloísa Rosa, que já cantou aqui. É o pastor Irineu Gruber, um homem de Deus, um missionário, e vai estar só esse mês aqui nos Estados Unidos, e vai estar domingo conosco aqui. Ministra de maneira muito forte, muito ungida. A última vez que eu vi ministrando ele e o David Kinlan, foi uma noite de quebrantamento, mover de Deus genuíno. Então, domingo venha, traga alguém. E quem sabe é o último domingo nosso, não é? Antes da gente ir embora. Então venha domingo festejar na casa de Deus. Amém? Você crê nisso? Queremos orar para a sua vida, sua bênção. Mais alguma coisa? Se você, o pessoal da assistência social está tentando fazer um trabalho bonito nessa terra e nessa igreja. Se você precisa de alguma coisa, procure nossos irmãos lá na recepção. Não se acanhe, irmãos. E as mulheres, cadê a Gabi? Está me lembrando o anúncio das mulheres. Está aí no telão ou não? As mulheres, qual é o anúncio das mulheres? Dia das Mães, no outro domingo. E eu preciso que os homens deem sua resposta para as mulheres terem um domingo de Dia das Mães muito bonito. Então depende dos homens, dos maridos, dos filhos. Nós precisamos dessa resposta de vocês. Então procuram, respondem a Gabi para a gente concluir. Podemos terminar? Pega na mão de alguém perto de você aí. Pai, no nome de Jesus, nós queremos celebrar na Tua presença essa noite. Obrigado pela Tua palavra. E essa série que estamos começando vem eletrizar nosso coração, Senhor, mas nos aproximar de Ti e da Tua palavra. Pai, nós declaramos que aqui ou em casa, onde estejam nos assistindo, que as pessoas sejam movidas a buscar mais na Tua palavra, a veracidade de cada episódio, de cada fato, Senhor, e que os sinais que o Senhor mandou que estivéssemos alertas, vigiando, Senhor, que se cumprem nos nossos dias, possam despertar o nosso coração para uma vida mais santa, mais próxima de Ti, para a glória do Teu nome. Nós abençoamos o Teu povo com paz, declaramos o Teu favor sobre cada um e as famílias representadas agora e para sempre, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Vão na paz do Senhor. Eu quero estar contigo, viver em tua presença, Senhor, comendo da tua mesa, rodeado por tua glória, Senhor, em tua presença é onde eu quero sempre estar. Eu quero estar, Senhor.
estar contigo, vivendo em tua presença, comendo da tua mesa. Deus abençoe. Até domingo, você que nos acompanhou, Deus te deu um final de semana abençoado. A gente se encontra no domingo. Forte abraço. Onde eu quero